Bom dia. Começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começar louvando o nosso dia, louvando ao nosso Deus, o centro da nossa vida, o mover do nosso coração a este momento. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço, e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, minha casa, minha família, todo o meu agir, Senhor. Eu inclino o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, hoje a gente dando continuidade ao índice analítico, nós saímos da palavra Adão, nós vimos graças e santidade original a Adão, Jesus Cristo e Adão, o pecado de Adão e a consequência. Agora nós vamos estar entrando em adesão. Adesão da fé aos dogmas da igreja, no parágrafo 88. Então nós vamos lá, vamos pegar adesão da fé aos dogmas da igreja, no parágrafo 88. Vamos lá? Então eu deixei aqui um índice analítico para a gente dar continuidade. Parágrafo 88. Hoje a gente vai estar mais lendo os ensinamentos, que está muito claro, né? Diante do catecismo, e aquilo que a gente puder adentrar um pouquinho para que não fique longo o vídeo, a gente vai estar falando, né? Então, a adesão da fé nos dogmas da igreja, a gente precisa começar aqui falando sobre o que significa dogma. É uma afirmação de fé presente no tesouro da igreja. Eu tive essa graça de ontem eu tinha um sacerdote no Rosário da Madrugada e ele falou sobre os dogmas, né? Os dogmas de Maria, de ser mãe do meu Senhor, imaculada, sem pecado. Então assim, você vê esse tesouro dentro da igreja, onde que não está descorrido na palavra, no livro Bíblia, algumas coisas, alguns detalhes, né? Aprofundados, mas está dentro do dogma da igreja. Então é uma afirmação de fé presente, revelado por Deus na igreja de Cristo, onde que a própria palavra do Evangelho foi escrita e revelada por Deus através da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Cristo. Por quê? Porque é os apóstolos, né? E os apóstolos fazem parte desse mover de Deus, Igreja de Cristo. A sua doutrina, os seus ensinamentos, através da tradição. Depois nós vamos ver na palavra, está lá em João 21, do 22 até o 25, a gente vai finalizar com essa palavra. João 22 até o 25. Então vamos lá, o parágrafo 88. O magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando defende dogmas, isto é, quando utilizado uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. Ele cita 4 parágrafos: 888, 892, 2032 e 2040 para explicar. Olha aqui, ó, aqui do lado aqui, ele tem uns parágrafos bem pequenininhos, ó. É tipo uma explicação sobre este parágrafo 88. Vamos ler? Então a gente vai, eu já deixei marcado para adiantar. Parágrafo 888 e 892. Vai nos dizer assim: os bispos, junto com os presbíteros, seus cooperadores, têm como primeira tarefa anunciar o Evangelho de Deus a todos os homens, segundo a ordem do Senhor. 892. A assistência divina é também dada aos sucessores dos apóstolos, ao ensinamento em comunhão com o sucessor de Pedro e, do modo particular, com o bispo de Roma, pastor de toda a igreja, quando mesmo sem chegar a uma definição infalível e sem se pronunciar de forma definitiva. Propõe no exercício do magistério ordinário um ensinamento que leva a uma compreensão melhor da revelação em matéria de fé e de costumes.
Agora parágrafo 2032 e 2040. 2032 e 2040. A igreja, coluna e sustentáculo da verdade, está lá em 1 Timóteo 3,15, recebeu dos apóstolos o solene mandamento de Cristo de pregar a verdade da salvação. Compete à igreja anunciar sempre e por toda parte os princípios morais, mesmo referentes à ordem social, e pronunciar-se a respeito de qualquer questão humana, enquanto o exigirem os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. Sabe, irmãos, aqui eu quero dar uma paradinha. Na questão social, na questão explicação da palavra, a origem, o discernimento, para que os irmãos não pequem, para que tenha a perdição das almas. Aí tem uma questão que eu estou batendo em cima muito, da questão da bebedeira, da embriaguez. Querido irmão, é pecado mortal. Não queira entrar na onda daqueles uns católicos que falam que é católico e fala assim, é padres radicais, é sacerdotes radicais. Não, eles não são radicais, estão pregando a verdade. A bebedeira, a embriaguez está na palavra, não herdarão o reino de Deus. Agora eu vou ficar em silêncio, vamos festar, vamos beber, vamos encher a cara e vamos fazer o que é para fazer, importa a gente ser feliz. A TL, né? A TL faz isso, vamos beber. Os irmãos que querem destruir a igreja, continua nessa situação, mas não vai destruir, porque vai levantar homens e mulheres dignos da palavra de Deus, vai levantar pessoas que vão defender a fé com gestos e atitude, e vai falar a verdade, vai expor a verdade. Já tem homens levantados, já tem sacerdotes que estão aí dando a vida para a verdade. Tiro, como diz o outro, meu chapéu para essas pessoas. Até eu postei aí uns vídeos de duas pessoas aí que estão falando, mas tem muitos sacerdotes aí que falam a verdade. Não é porque são radicais, porque conviveu com bebida, não. Porque é a verdade, irmão. Embriaguez e bebedeira está na palavra. E o que é embriaguez? Para você dirigir um carro, o policial, nós humanamente, você entraria com a tua família dentro de um carro com um homem embriagado? Numa noite, numa escuridão, num carro numa alta velocidade, esse cara ali lúcido, ele anda 200 por hora, você estaria com ele? E aí eu digo, meu irmão, você estaria lúcido com a bebedeira dentro da tua casa, com a tua família, para você dominar a situação? Será que estaria dando um bom exemplo? Aí você consegue se controlar. E o seu filho quando entrar na bebedeira? E as pessoas quando entrar na bebedeira, que convivem com você, aí você vai recorrer lá no padre, no sacerdote, chega lá, o sacerdote também é um beberrão. E aí o sacerdote vai falar, o que? Não, meu filho, você não pode beber assim. Ué, padre, mas o senhor bebe. Sabe, irmãos, então tem situações que nós temos que conter dentro do nosso coração. Está aqui. Então, diante da igreja, a igreja vai ver um rumo onde vai direcionar a verdade. E isso, nós estamos aqui dentro do catecismo da Igreja Católica, esses apóstolos vão passar, vão rever, e diante da parte social também eles vão dar testemunho da verdade. No parágrafo 2040, assim se pode desenvolver entre os fiéis cristãos um verdadeiro espírito filial para com a igreja. Ele é o resultado normal do crescimento da graça batismal, que nos gerou no seio da igreja e nos 6 membros do corpo de Cristo. Irmãos, aqui está uma explicação sobre o dogma da fé, sobre os dogmas, sobre a gente ter, diante da palavra de Deus, diante da igreja, diante da tradição, diante do magistério, diante dos apóstolos, o ensinamento para a nossa vida. Por isso que nós temos que estar diante do catecismo, estar abrangindo, e com certeza nós vamos chegar na palavra, nos ensinamentos, que vai aprofundar a nossa fé cada dia. E isso é importante, a gente estar caminhando com o catecismo, e junto com a tradição da igreja, junto com o magistério. Por quê? Nós vamos entender agora na palavra. Pega a tua palavra em João 21, do 22. Respondeu-lhe Jesus: que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Correu por isso um boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não lhe disse não morrerá, mas que te importa que eu quero que ele fique assim até que eu venha. Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas. É o próprio João falando. E as escreveu, e sabemos que é digno de fé os seus testemunhos. Olha aqui, irmãos. Ele não falou, não é digno de fé aqui outras situações. O testemunho é digno de fé.
Presta atenção, o seu testemunho em Cristo Jesus é digno de fé. Jesus fez ainda outras coisas, muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. O próprio João escreve, dizendo aqui na palavra que o seu testemunho, dizendo que o testemunho de vida que foi passado de geração para geração, onde que chegou até nós, até o primeiro livro Bíblia escrito no ano 1600 em diante, chegou à mão de todos os cristãos, mas foi proclamado em testemunho de verdade, em vida, em diálogo, a igreja contendo, a igreja lutando, a igreja transpassando essa palavra, lutando contra as mentiras, contra as heresias, e até hoje nós temos heresias. O que é heresia? São palavras que são ditas que Deus fala que Deus está falando, que Deus está fazendo, mas a pessoa não é isso a vontade de Deus. E aí a pessoa discorre aquilo dizendo que é uma verdade, sendo que ele está falando uma coisa que não é verdade. Então não caminha num conjunto igreja de Cristo. Por isso, irmãos, que existe hoje as pessoas que vêm nos orientar, a tradição, a igreja, o magistério, junto com a verdade e junto com a verdade que vem dos apóstolos, da tradição, a palavra. Não é somente o livro Bíblia. Por isso que quando você vê um católico falar, nós não somos somente do livro Bíblia. Nós proclamamos a palavra e é a palavra de Deus que vale. Então a palavra de Deus que foi dita está também dentro da tradição. Nem tudo caberia aqui o que Jesus viveu. E aí? Ficou encoberto? Jesus deixou que se passasse? Não. Ele deixou a igreja para isso. Para que se fosse revelado a face de Deus através do agir, do falar e do proceder de cada um. Então se você vê algum irmão procedendo errado, sacerdote, padre, bispo, até o papa, ele vai ser cobrado. Porque ele vai ser cobrado. Por isso que existe os leigos, por isso que existe a igreja, por isso que existe o magistério, um conjunto. Aconteceu algo que ele alterou o verdadeiro sentido, ele vai ser cobrado e aí vai ser analisado até o afastamento dessa pessoa. Irmãos, isso aconteceu há 2024 anos, por isso que a igreja de Cristo está aí de pé. Porque se ela tivesse deixado essas pessoas que falam heresia, que usam da TL, que usam de muitas coisas para destruir a igreja, mas Jesus disse que não vai ser destruído. Por quê? Porque ele vai levantar pessoas, homens e mulheres, que vão lutar pela verdade. Por quê? Irmão, nós seríamos mentirosos para nós mesmos. Deixa tudo como está, vamos vivendo. Deixa o barco ir andando. E ele vai afundando e nós estamos ali. Não, vamos tirar a água fora. Vamos aqui. Senhor Jesus, tem uma tempestade. Homens de pouca fé, eu estou no barco com vocês. Então, seguimos adiante junto com Jesus. Adentro desse mar, na profundeza. Coloca a mão no teu coração e vai dizer assim: diante de Deus, obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Eu vejo, irmãos, um cuidado diante da igreja de Cristo, como um amor, como um carinho. O ensinamento de Deus para que nós sejamos amparados diante dos dogmas da fé com a verdade. Aquilo que não pode ser mudado, porque é uma verdade absoluta diante da grandeza de Deus. E que Deus se revela para nós. E que nós possamos crer que nossa mãe Maria foi mãe do meu Senhor. Que diante desse dogma de ser imaculada, ela foi preparada sem pecado, para que fosse a presença do Deus vivo, o verbo que se fez carne. Queridos irmãos, quantas graças nós temos diante dos dogmas da fé. Os ensinamentos junto da igreja de Cristo. Os ensinamentos reais, verdadeiros, que não nos tira da verdade. O que tira da verdade se contradiz. E o que tira da verdade vai ser revelado. Porque o que é de Deus é verdadeiro, é puro e é justo. Se você vê uma cobrança, vê algo que não é certo, é porque o Espírito Santo de Deus está movendo, está trabalhando dentro da igreja, servindo a cada coração que clama a presença dele. E por isso, nós finalizamos esse momento de hoje, clamando a presença do Espírito Santo dentro da igreja de Cristo, para que venha fazer essa limpeza espiritual, para que venha purificar, Senhor, o coração de todos nós com a tua verdade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Daqui a pouquinho, nosso Lecto Divino. Um grande abraço.